Título da mensagem essa manhã, a gente vai falar sobre coragem, mas o título da mensagem é Preciso de munição e não de carona. É o título da mensagem essa manhã, uma mensagem que trata a respeito de coragem. Apocalipse capítulo de número 11, a palavra de Deus diz assim, a minha versão sempre, Almeida século 21. Deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram, levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio que está fora do santuário. Não meças, porque foi dado aos estrangeiros. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém quiser lhes causar dano, da sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhe causar dano, certamente será morto. Elas têm o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. É isso que diz a palavra do Senhor até aí. Verdade da cruz. O mundo está em guerra. Durante essa semana inteira, as lentes de todos se voltaram para a situação que está acontecendo na Ucrânia. Estamos vivendo o livro de Apocalipse. Haverão guerras e rumores de guerras. Isso não deveria ser surpresa. De fato, a guerra ela traz toda sorte de horror, todo tipo de dor. E essa semana o coração do crente ardeu. O coração daquele que verdadeiramente é convertido, ele se condoeu pela situação que está acontecendo no mundo. Não existe nada mais terrível do que a guerra. E nós fomos alcançados por ela durante essa semana. Até onde eu consegui apurar, haviam crianças feridas. Não vou esquecer de um vídeo de uma garotinha com o rosto machucado, mandando um recado para o presidente Putin, ou para o ditador Putin, melhor dizendo. E ela dizia, Putin, pare a guerra, retire as suas tropas, estamos sofrendo. Uma criança, uma garotinha. Pais se despedindo dos filhos. Eu me coloco no lugar. Um pai colocando a sua filha no ônibus para que ela pudesse ir para um local seguro, enquanto ele ficava no meio do fogo cerrado, enquanto ele ficava no meio da guerra. No emaranhado desse caos, terror e tristeza, nós também vimos um grande exemplo de coragem, até mais de um, mas eu quero falar sobre um em específico. Zelensky, se é que eu estou pronunciando certo, presidente da Ucrânia, ele entrou para a história com uma frase célebre, uma resposta ao presidente Joe Biden, que ofereceu a ele um escape, uma fuga do país que estava sendo invadido. Ao que o presidente da Ucrânia responde, a guerra é aqui, eu preciso é de munição, não de uma carona. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu preciso de exército, recursos bélicos, balas ou munição, mas eu não vou abandonar o meu país. Eu não vou deixar o meu país só porque ele está em guerra, só porque estamos em crise. Não, eu vou guerrear junto com eles. Um grande exemplo de coragem e de hombridade que certamente entrou para a história. Eu quero dizer algo para você, verdade da cruz. Tem uma péssima notícia.
O anticristo se levantará contra todos nós. Ele e o seu exército. Nós não vamos precisar ir até a guerra vai chegar até nós. Todas as profecias estão se cumprindo e a cada dia nós vemos ficar mais claro o cumprimento final de todas elas. A besta, o anticristo, seu exército demoníaco se levantará para castigar a igreja, para ferir a igreja. E se nós precisamos de algum atributo para combater esse exército, é o atributo da coragem. Coragem. Não se fala muito nos dias de hoje, mas ela é necessária. Todos nós precisaremos de coragem para enfrentar o que está por aí. E é disso que esse sermão trata. Eu acho que todos nós, em certa medida, precisamos dessa coragem de Zelensky. Precisamos dessa coragem do presidente da Ucrânia. Uma coragem que tem base espiritual, uma coragem que está firmada no nosso Deus, para poder responder ao pronto ataque do inimigo das nossas almas, que é Satanás. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Capítulo 11 de Apocalipse, verso de número 1. Deram-me um caniço semelhante a uma haste. O que é esse caniço semelhante à haste? Em outras palavras, esse caniço é uma fita métrica. Sabe uma fita métrica? Esses dias lá no trabalho teve um que mostrou até uma fita métrica laser. Não conhecia, as coisas estão ficando modernas. Mas na época era um cano, era uma espécie de haste que eles usavam como fita métrica. Era uma espécie de régua. E com ela ele mediu. O que é que Deus manda João fazer? Levanta-te e mede. Faz as medidas. Conta com a sua fita métrica o santuário de Deus, o altar e todos que nele adoram. Baseado em Ezequiel 40, 42 e Zacarias, capítulo 2, versos 1 a 5, porque a Bíblia sempre remete a alguma coisa que se conhece, nós podemos perceber o que significa a palavra medir. Por que que Deus manda João medir? Medir significa proteção. É isso que eu quero que você entenda. Medir é igual proteção. Ele pede para medir o santuário de Deus, ele pede para medir o altar, que é o lugar onde se adora, e pede para medir os adoradores. Ou seja, o seu tamanho. Quanto você tem de altura, Henrique? Acho que 1,79, 1,78 mais ou menos. Você é da minha altura. Mas está medindo tudo, santuário, altar e os adoradores. O que é que ele está dizendo? Vocês cabem aqui. No meu santuário eu estou provando através de verdades matemáticas que tem espaço para todo mundo. E aqui dentro do meu santuário, no lugar onde eu sou adorado pelos meus adoradores, esse lugar eu protejo. Tenha coragem. Porque Deus te protege. É isso que eu quero que você entenda. A raiz da sua coragem advém do fato de que Deus te protege. O santuário é grande o bastante para abrigar e proteger todo o povo de Deus. E em que sentido aqui existe a palavra proteção? Bem, os teólogos eles se dividem. Alguns teólogos eles vão dizer que isso é a restauração da igreja. Como vocês podem ver que tem santuário, que tem templo, eles dizem, olha, o templo vai ser reconstruído. O templo vai ser reconstruído em Jerusalém. Quantos já não ouviram isso? Eu sei que você já ouviu. O templo vai ser reconstruído em Jerusalém e nele Deus vai abrigar todo o seu povo. Alguns teólogos dizem isso. Outros acreditam que Deus está tratando aqui da destruição dos apóstatas, da destruição daqueles que não pertencem a Deus, e que é nesse sentido que Deus protege. Ainda outros vão dizer, junto com os dispensacionalistas, junto com aqueles que acreditam na restauração de um templo físico, que é a preservação de Deus fisicamente,
que Deus vai proteger o seu corpo, que o mal não vai atingir a igreja, que o mal não vai atingir o corpo do povo de Deus. Eles não vão se ferir, fisicamente falando. E ainda outros que, como eu, acreditam que se trata de uma proteção espiritual. Eu acredito que a proteção que Deus fala a respeito do verso de número 1 é uma proteção espiritual. É uma blindagem espiritual. Deus está te protegendo espiritualmente. Porque, afinal de contas, se no capítulo de número 10, nos capítulos anteriores, se usa a palavra em grego original naos, é um templo celestial. E existe um templo de Deus no céu, tá? O templo que foi criado aqui na terra, na época de Salomão, é uma réplica, é uma cópia do templo que existe no céu. Isso a gente vê em Hebreus 8, 9, 10, abundantemente em todas as partes da Escritura. E se o templo é celestial, se esse templo que está no céu é espiritual, evidenciado pela palavra naos, bom, a proteção também só pode ser espiritual. Templo espiritual, proteção espiritual. Pastor, mas há alguma evidência de proteção espiritual na Bíblia? Me explica um pouco mais. Claro que existe evidência. Mateus 16, 18, sabe o que está escrito? Jesus vira para Pedro e diz o seguinte: olha, Pedro, tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Qual é a promessa de Jesus para Pedro? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que acontece com Pedro algumas décadas depois? Ele é crucificado de cabeça para baixo. Todos os demais apóstolos, com exceção de João, tiveram mortes terríveis. Deus protegeu o corpo dos apóstolos? Deus protegeu fisicamente os apóstolos? Não. Ao que tudo indica, com os olhos que a gente consegue ver, com os olhos carnais e não com os olhos da fé, Deus não protegeu os apóstolos e nem protegeu a igreja. Se a gente visse com os olhos carnais, essa promessa de Jesus para Pedro falhou. Mas eu tenho uma outra pergunta. Jesus protegeu Pedro espiritualmente? O que é que Pedro fala contra os seus algozes? Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado na mesma posição em que o meu Senhor foi crucificado. Que exemplo de coragem, meus irmãos. Eu sei que Deus não protegeu Pedro fisicamente, mas certamente o protegeu espiritualmente, como protegeu todos os demais apóstolos, como protegeu os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, e há de proteger espiritualmente a igreja hoje também. Não te faltará fé, não te faltará força, você não negará o nome do Senhor Jesus. Não negará. Não importa o que vai acontecer com você. Se você vai pegar Covid-19, se você vai passar por grandes crises financeiras, se você vai começar a se perguntar, a sua crise não vai ser externa, vai ser interna. Crises existenciais. Se você vai ser tentado contra o pecado. Estou sendo tentado em mentir no meu trabalho, pastor. Estou sendo tentado em desistir do meu casamento. Estou sendo tentado em olhar para uma outra pessoa e cair com ela. Deus está te garantindo proteção espiritual contra todas essas mazelas, contra todas essas coisas. E se Ele garante proteção espiritual para isso, você pode imaginar se não vai te proteger também no tempo do fim. Contra o anticristo, contra o seu exército, contra os seus demônios, você ficará protegido espiritualmente. Eis aí o motivo para você ter coragem. Eis aí o motivo para você ter coragem. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Vamos trazer algumas coisas à memória? Eu tenho algumas perguntas para você. Certamente,
Você já passou por grandes desafios nessa vida. Você já teve problemas gravíssimos. Não já? Tem uma pergunta para você. Você ficou menos crente? Depois que passou por esse desafio? Você ficou menos crente? Você perdeu a fé por acaso? Você perdeu a fé, abandonou a fé? Não. Sabe por quê? Porque Deus te protegeu espiritualmente. Se você conseguir olhar para trás, você vai perceber que ficou até mais forte. Passou até a confiar mais em Deus e em sua palavra. Percebeu que o mal, ele tocou o teu corpo, o mal tocou a tua casa, mas o mal não dobrou o seu espírito. Assim são todos aqueles que são nascidos de Deus. Deus nos protege espiritualmente. Portanto, crente, tenha coragem. E como ilustração, eu lembro da minha tia, crente, minha finada tia Martinha, mãe do Rodrigo, Marina e Tiago, meus primos. Ela teve uma doença terminal e nos seus últimos dias, eu lembro, eu era criança, ninguém me contou, ficou gravado em minha memória. Eu era bem criança, mas eu entrei no quarto daquela senhora que estava morrendo e sabe o que ela disse? Eu estou preparada, eu estou pronta, eu vou encontrar com o meu Senhor. O meu caso é irreversível e eu sei, mas eu estou em paz. Uau. Meus irmãos, eu tenho uma prova cabal na minha família de que Deus nos protege espiritualmente. E quando a gente percebe que essa blindagem basta, a gente está pronto para qualquer coisa. E como ilustração, será que vocês não viram cristãos ucranianos cantando juntos no metrô da capital, entoando louvores a Deus, bendizendo ao Senhor? Muitos ali talvez morram, padecem pela guerra, passem fome, mas o seu espírito não está dobrado, porque Deus os protege espiritualmente. Deus não poupou Paulo do cárcere, Deus não poupou Silas da prisão, mas aqueles homens estavam adorando no escuro. O nosso físico pode se corroer, o homem e a mulher carnal, o homem e a mulher temporal podem sucumbir a cada dia, mas o homem interior é renovado a todo instante para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa é a proteção espiritual prometida por Deus. É naós, é proteção espiritual. E no verso de número 2, que também é um verso controverso, nossa, verso controverso, rimou. Mas é um verso cheio de controvérsia, também os teólogos não são unânimes com relação à sua interpretação. Mas eu tenho um ponto aqui. Mas deixa o pátio que está fora do santuário e não meças. Ele não vai ser protegido. Eu não vou colocar minha mão protetora, porque ele foi dado aos estrangeiros. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Está falando da parte de fora do templo. A parte de fora do templo também só era permitida a entrada de judeu. Gentios, estrangeiros, não podiam sequer entrar na parte de fora do templo, não podiam. Mas Deus aqui nesse verso de número 2, ele está dizendo, não, dessa vez eu vou dar esse pátio aos estrangeiros. E alguns teólogos estão dizendo que é o cumprimento da promessa de que Deus está trazendo os estrangeiros para fazer um só povo e uma só igreja. Eu não acredito que é isso que se trata o verso de número 2. Eu acredito que Deus fez sim um só povo, uma só igreja, composta por judeus, brasileiros, chilenos, toda a língua, toda a nação. Mas eu não acredito que o verso de número 2 trata sobre essa verdade. Eu acredito que aqui Deus está entregando. O pátio fora do santuário representa a igreja e o templo. A igreja não é representada nos estrangeiros que pisam.
A igreja é representada na parte do templo de fora. Nós somos esse templo externo, o templo que está o pátio fora do santuário. E os gentios e os estrangeiros, eles são um exército maligno, o exército do mal. É o anticristo, a besta, Satanás pisando no povo de Deus, pisoteando o povo de Deus, o santuário, porque nós somos templo de Deus. E por quanto tempo Deus está entregando, Deus está desprotegendo a igreja para ser pisoteada pelo exército do anticristo? Por quanto tempo ele está permitindo isso, decretando isso? 42 meses. Quanto dá 42 meses? E eu fiz a conta na calculadora do meu celular, sim, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tive que anotar para você ter uma ideia. 3 anos e meio. 3 anos e meio é um tempo muito significativo na Escritura. Por quê? Porque o livro de Daniel, que nada mais é do que o Apocalipse do Antigo Testamento, também trata a respeito da teologia das últimas coisas, a respeito da teologia do fim. No seu capítulo 7, 25 e 9, 27, fala sobre um período de 7 anos. Um período de 7 anos chamado de tribulação. Sendo que nesses últimos 3 anos e meio é um período chamado de grande tribulação. Um período onde a tribulação está mais intensa, mais ferrenha. E essa segunda metade que está contemplada aqui no verso de número 2, esses 42 meses, é o período da grande tribulação, que antecede a volta de Cristo, que acontece um pouco antes da volta de Cristo. E no capítulo 3 de Apocalipse, você não precisa ficar ansioso, nós vamos adentrar a grande tribulação e entender melhor o que a igreja vai passar, vai ser pisoteada nesse tempo do fim. Mateus 24, 22. Vamos ver o que diz. É a lente de aumento a respeito do verso de número 2 aqui que nós lemos. Mateus 24, 22. Vamos ver o que está escrito lá. É lente de aumento para nós, vamos entender melhor o que está no capítulo 11, verso 2 de Apocalipse. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. A dor vai ser tamanha, a perseguição vai ser tão intensa, que Deus resolveu abreviar os dias por conta dos eleitos. A matemática de Deus tem em vista os eleitos e o quanto podem aguentar essa grande tribulação, por quanto tempo conseguem ser pisoteados pelo exército inimigo. É isso que ele está dizendo no verso de número 2. Tenha coragem, mas você será pisoteado. Esse é o ponto de número 2. Tenha coragem porque Deus te protege espiritualmente, é o ponto de número 1. Mas o ponto de número 2 é, tenha coragem porque você vai ser pisoteado. E é preciso ter muita coragem para ser pisoteado. Coragem, meus irmãos, só é necessária em tempo de crise. Eu não preciso de coragem para entrar na minha casa. Eu faço isso todos os dias. Pego minha chave, coloco na fechadura e entro tranquilamente, me assento, tomo água, brinco com meu filho. Mas é necessário coragem para você entrar em uma casa mal assombrada. À noite, meia-noite. É preciso coragem. Ah, pastor, mas eu sou crente. Tudo bem que você é crente. Mas se a gente for sincero, dá um medinho, não dá um medinho? Entrar numa casa que é dita mal assombrada, tarde da noite. A gente entra porque a gente é crente. Mas a gente tem medo também. A coragem só é necessária em tempos de crise. A coragem só é necessária em tempos de medo. Você precisa saber o que é que você vai enfrentar. Será um período onde você vai ser pisado, mas será um período também de grande testemunho.
e de fato a nossa luz brilha mais, a nossa estrela brilha mais quanto mais escuro está. Nós precisamos de coragem para ser de Cristo, mesmo nos dias de hoje. Ainda não estamos passando pela grande tribulação, nem sequer pelo início das dores. Mas é necessário coragem para ser de Cristo. Em muitos contextos é necessário coragem para assumir os princípios do Senhor. Não, eu acredito que Deus fez homem e mulher. Eu acredito que o casamento ele é heterossexual só. Fala isso para você ver. Em muitos contextos você vai ser rechaçado. Em muitos contextos você vai ser discriminado. Não, eu sou contra a legalização do aborto. Pronto. Você vai ver o problema que você vai enfrentar. Não, olha, eu sou contra esse banheiro multigênero. Eu acho que banheiro é para homem e para mulher. Pronto, você vai ver a briga que você enfrentou. Não, que você arrumou. Não estou falando do evangelho ainda. Não estou falando ainda da verdade de que Cristo veio morrer pelos seus, a fim de que eles tenham vida eterna. Estamos falando apenas de princípio, de valores espirituais. E você percebe o quanto que esse mundo já odeia tudo isso que eu citei. É preciso de coragem para ser de Cristo. Coragem para ser santo. Porque está todo mundo aí fora bebendo, se drogando, fazendo as coisas mais absurdas. Preciso de coragem para você dizer, não, olha, essa música eu não escuto. Essa música é profana. Não, mas o que é que tem? Isso aí é a música do cantor Zé Felipe, foi lançada agora, a dancinha é divertida. Não, isso daí é pornofonia. Pornografia em formato áudio, pornografia em formato de música. Dita arte, mas não tem nada que ver com arte. Fala isso para você ver que não tem diferença dessas músicas atuais para pornografia. Experimenta para você ver o que acontece. As pessoas vão ficar bravas. As pessoas vão se revoltar. Por isso que eu te digo que é necessário coragem para se assumir de Cristo hoje. Não se precisa, hoje em dia não se precisa de muita coragem para se assumir homoafetivo, homossexual, não precisa de muita coragem. Hoje em dia não. Mas para se assumir puro, para se assumir santo, para se assumir de Cristo, não acredito nas verdades de Deus, é preciso muita coragem. A minha irmã, no contexto acadêmico, ela é uma das poucas criacionistas, o currículo dela é muito bom, ela não vai ficar falando, é uma pessoa humilde, eu falo por ela, mas quando ela abre a boca para dizer que é criacionista, ela arranja briga. É preciso coragem para ser diferente. É preciso coragem para se assumir de Cristo. Tenha coragem hoje e você será capaz de passar por todo o tempo do fim. Vai treinando, vai praticando a sua coragem agora. Você vai ser pisoteado, você vai ser escarnecido, você vai ser mal falado, você vai estar na boca do povo, mas que seja por um bom motivo, que seja porque você guarda as verdades espirituais, que seja porque você não abre mão dos valores bíblicos, que seja porque você assume o evangelho de Cristo e não está sendo conivente com o que está aí fora. Que seja por algo nobre. Como diz o verso de número 2, precisamos estar preparados. Precisamos ter coragem porque nós seremos pisoteados. E o verso de número 3. Concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. É o que diz aqui. 2 testemunhas. Deus está dizendo que ele vai levantar 2 testemunhas, 2 pessoas, para profetizar ou para pregar por 1260 dias. Também tive que anotar o número de dias. Você calcula o quanto que eu sou bom em matemática. Quanto que dá 1260 dias? Adivinha? Não precisa ser bom em matemática. 3 anos e meio. 3 anos e meio.
Deus está levantando 2 testemunhas para pregar durante o período mais ferrenho, mais agudo da grande tribulação. Elas vão pregar do início até o fim da grande tribulação, por 3 anos e meio. E Deuteronômio diz que é necessário 2 testemunhas. Para você acusar um pastor de pecado, é necessário 2 testemunhas, inclusive. Para você desligar uma pessoa da igreja porque está navegando, está submerso no pecado, um dos passos é necessário 2 testemunhas também. E aqui Deus está levantando 2, para ser coerente com a sua própria palavra. Os teólogos estão dizendo que isso não tem nada a ver com o evangelho, que essas 2 testemunhas estão pregando sobre o tempo do fim. Eu discordo de todos eles. Capítulo 10 de Apocalipse me mostra o evangelho. O livro de Apocalipse me mostra o evangelho. O Novo Testamento todo me mostra o evangelho. O evangelho sempre foi suficiente e também será suficiente no tempo do fim. Eu acredito que essas 2 testemunhas estão pregando o evangelho e o vestidas de saco me aponta que estão pedindo, requerendo arrependimento daqueles que não pertencem a Deus. Não tenho motivos para interpretar diferente. A igreja ela vai encarnar o evangelho, vai pregar o evangelho no tempo do fim. E é papel da igreja. É papel da igreja pregar o evangelho de maneira contextualizada. É papel da igreja se levantar contra o globo, contra o planeta e dizer: o que é que vocês estão fazendo com o mundo? Sabe aquela garotinha? Putin, por favor, retire as suas tropas. Nós sabemos a raiz do problema e como aquela garotinha a gente pode questionar: o que é que vocês estão fazendo com o mundo? Vistam-se de pano de saco, fiquem em luto, chorem, se arrependam. O que é que vocês estão fazendo com um semelhante que Deus mandou amar? Putin, você tem certeza que você quer prestar contas a Deus desse estrago que você está fazendo na Ucrânia? Você tem certeza que é assim que você quer chegar diante de Deus? É papel da igreja pregar o evangelho de maneira contextualizada. Ponto de número 3 da mensagem. Tenha coragem, pregue o evangelho. Tenha coragem, pregue o evangelho. O que é que diz o verso de número 4? Essas são as minhas 2 testemunhas. As 2 oliveiras e os 2 candelabros. Eles chamam as mesmas, Deus chama as mesmas 2 testemunhas de candelabro e oliveira. Por que oliveira? Oliveira é Israel, povo de Deus. Candelabro, vimos nos primeiros capítulos de Apocalipse, igreja. Candelabro significa igreja, ou seja, é o meu povo profetizando, é o meu povo pregando nesses últimos 3 anos e meio. E eu os estou usando na força do meu poder. É o meu povo. Sabe o que é interessante? Que Deus está dizendo que essa luz não vai parar de brilhar. Porque sabe qual é o combustível do candelabro? Sabe como é que ele ilumina? Através do azeite. Sabe que árvore que dá o azeite? A oliveira. É combustível por 3 anos e meio. É combustível para dar e vender. É combustível para não ficar sem. Para que essa luz encandeie, para que essa luz ilumine até o período do fim. Deus está prometendo que a luz da igreja vai ficar sempre acesa. Não importa o tamanho da escuridão, não importa o quão densa seja a noite, a luz da igreja sempre ficará acesa. Por isso tenha coragem. Tenha coragem porque Deus te protege espiritualmente. Tenha coragem porque você vai ser pisoteado. Tenha coragem, pregue o evangelho. E temos o verso de número 5. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo, que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto.
um dos temas do livro de Apocalipse é a justa retribuição. É ela que está refletida aqui no verso de número 5. Deus, ele decreta que o anticristo e o seu exército maltrate a igreja, pisoteie a igreja, mas ele não promete que esses crimes ficarão impunes. Pelo contrário, ele promete punir com toda a severidade todo esse exército iníquo. É isso que está refletido aqui no verso de número 5, que a vingança pertence ao Senhor, que haverá justa retribuição, que o mal que eles estão fazendo será pago em juízo divino. É o que está escrito aqui. E quem é que impulsiona a justiça de Deus? Quem é que pede a Deus que a justiça seja feita? Os próprios cristãos. Nós vimos isso no capítulo de número 6 e 7. E porque os cristãos pedem, Senhor, até quando eles nos pisotearão? Até quando seremos maltratados? Até quando teremos que aguentar isso? Porque os cristãos pedem oração, Deus atende, dando a justa retribuição. Ele se vinga dos perseguidores, derramando as taças e os selos. Você vê que o castigo que cai sobre a terra, onde nós vimos nos capítulos de número 8, nos capítulos de número 9, todos esses castigos que caem sobre a terra é contra o exército ímpio. Deus dá a justa retribuição. É preciso coragem para se colocar em oração sincera diante de Deus. Qual é a melhor forma de não contaminar o coração? A melhor forma de não contaminar o coração é através da oração sincera. É preciso coragem para pedir a Deus, Senhor, me ensina a amar e deixar a vingança em suas mãos, ó Deus. É preciso coragem para fazer essa oração. Porque muitas vezes a gente quer resolver as coisas nós mesmos. Nós queremos pagar o mal com o mal. Nós não queremos seguir o exemplo de Jesus. Nós abrimos cláusulas de exceção na nossa vida e dizemos, Senhor, só dessa vez, deixa eu resolver do meu jeito. E a gente se esquece que do jeito de Deus é o jeito da oração. Que Deus ele requer que a gente ore. Conceda perdão aos seus inimigos. Bendiga os seus inimigos. Sabe o que é perdão? Perdão é praticar o exemplo do Cristo encarnado, confiando que o Cristo ressurreto faça justiça. Isso é perdão. Perdão é praticar o exemplo do Cristo encarnado, confiando que o Cristo ressurreto fará justiça. Por ser cristão, você vai sofrer humilhações, as pessoas vão te marginalizar, não vão te considerar, mas em oração peça a Deus, Senhor, me ensina a amar, me ensina a dar a outra face, porque eu sei que o Senhor faz justiça e a vingança pertence a Ti. Deus está chamando para si a responsabilidade de proteção. Deus está chamando para si a responsabilidade de vingar o sangue dos mártires e de fazer justiça. Não cabe a você. Eis aí o motivo para você ter coragem para amar. Ter coragem para amar, sabendo que é Deus quem vinga os seus. Saber que Ele já garantiu a vitória e Ele faz justiça em seu nome. Fique tranquilo. Deus ele está vendo o que você está passando no seu dia a dia. Deus está vendo o que as pessoas estão dizendo de você. Você não precisa se preocupar com isso. Sua preocupação tem que ser em amar. Sua preocupação tem que ser responder pacificamente, com boas obras. Deixe que Deus se responsabiliza em fazer justiça. Tenha coragem para amar. Agora eu sei que você está com uma pulguinha atrás da orelha. Vocês não me contaram, mas eu vejo a expressão dos rostos de vocês. Pastor, quem são essas duas testemunhas? Pastor, a gente quer saber quem são essas duas testemunhas.
Tendo o Antigo Testamento por referência, a resposta mais simples seria Moisés e Elias. Nossa, pastor, Deus vai trazer Moisés e Elias de volta? Bem, quando a gente lê aqui para que não chova, foi Elias que fez isso. E quando a gente vê aqui para que transforme a água em sangue, toda sorte de pragas, bom, foi através da vida de Moisés que Deus fez isso. Então a resposta mais óbvia e mais simples seria Moisés e Elias, o que traz uma série de problemas. Porque a sensação do texto que a gente leu até agora, minhas duas testemunhas, oliveira, candelabro, a gente percebe que as duas testemunhas são a igreja, e não Elias e Moisés. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente concilia o fato de que é Moisés e Elias e também a sensação do texto, ou seja, a igreja? Como é que a gente faz essa ponte? Bom, vou trazer para vocês uma interpretação que não é minha, mas que eu concordo, eu não gosto de dizer citações, mas vou abrir uma exceção no meu sermão. E uma boa exceção, porque se trata do LED, maior neocomentarista que eu conheço. E o LED ele vai dizer o seguinte, que o simbolismo e o real estão misturados aqui. Os dois profetas representam o testemunho da igreja, que será completado com o surgimento de dois profetas no tempo do fim. Então, sim, aqui se trata da igreja, mas como representantes da igreja, Deus vai pincelar dois profetas que vão vir no mesmo espírito, no mesmo contexto, na mesma vontade de Moisés e Elias. Deus já fez isso antes. Ele trouxe João Batista. João Batista não era Elias, mas ele veio no mesmo espírito, na mesma coragem, debaixo de um mesmo governo iníquo, no mesmo estado de idolatria. Os dois profetas representantes da igreja virão no espírito de Elias e Moisés. Espírito de Elias, debaixo de um governo terrível, iníquo, perverso. Faz total sentido, porque esse governo será o governo do anticristo. E no espírito de Moisés, que seja quebrando idolatrias. O maior desafio do ministério de Moisés foi a idolatria do povo de Deus. Lembra que eles construíram para si um bezerro de ouro, inclusive? E o contexto de Apocalipse fala sobre idolatria, sobre quebrar as idolatrias do coração do homem, sobre destruir os idólatras. Então as testemunhas da igreja virão debaixo desse mesmo espírito. Você percebe o tamanho da coragem que você precisa ter? Está conseguindo ter essa dimensão? Evidenciar Cristo para essa geração é excluir todo o resto. Você dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, significa que Iemanjá não tem vida. Significa que Oxóssi não tem vida. Significa dizer que Maria não é corredentora. Significa dizer que o budismo e o hinduísmo estão completamente equivocados em suas defesas. É isso que significa. Evidenciar Cristo é se posicionar contra a guerra. Eu sou contra a guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Eu sou contra a guerra global. Eu sou contra a violência que está no mundo. E um mundo que responde um tapa com um canhão, se levantar contra a guerra, é um sinal de rebeldia, é um sinal de protesto. Evidenciar Cristo é denunciar o pecado. Se adultério está errado, isso se chama prostituição. É uma afetividade não condiz com o evangelho. Eu sou contra a legalização do aborto, sou contra a legalização das drogas. Eu não concordo com o vício. Eu discordo da forma que você tem vivido. Irmãos, essa é uma coragem somente comparável à coragem de Moisés e de Elias. A coragem de Moisés e de Elias. E eu acredito, movido por esse capítulo, que a igreja tem em si a coragem de Moisés e Elias. Pode todo mundo estar errado, nós caminharemos na direção certa.
pode o governo caçar os cristãos, nós ainda pregaremos o evangelho em tempo e fora de tempo. Coragem, meus irmãos. É necessário coragem. Tenha coragem, porque Deus te protege espiritualmente. Tenha coragem, porque você será maltratado. E já está desde já sendo maltratado. Tenha coragem de pregar o evangelho. Você vai sofrer retaliação. Tenha coragem de amar os seus opressores e orar por eles. Tenha coragem de Elias e Moisés e se levante contra todo esse caos que está acontecendo no mundo. Conclusão: a guerra é aqui, agora. A munição é a nossa coragem e a palavra de Deus. E a carona, nós não precisamos dela agora, porque lutaremos até o fim. Mas a carona nos está garantida, porque já passamos da morte para a vida, uma vez que pertencemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E naquele dia, quando essa casca ruir, se formos completos por um novo corpo glorioso, não haverá guerra, nem choro, nem doença, nem problema, nem adversidade. Conheceremos Deus face a face e seremos libertos de uma vez por todas das mazelas que estão no mundo. A nossa coragem repousa em promessas, profundas promessas de um Deus fiel. Levante-se, fique de pé, eu quero orar com você.